Em Shingeki no Kyojin, Eren Yeager realmente é o vilão? E se eu falar pra você que ele sempre foi o mesmo desde o início? Neste vídeo você vai entender o jeito que ele sempre pensou e a sua cabeça vai explodir. Bem-vindo a Super Nerdstar. Salve nerd, Vini na área. Você aí, tá suave? Já vou logo adiantando, hein? Esse vídeo é denso, pesado e vai exigir a sua atenção. Vamos pegar pesado no jeito que esse protagonista sinistro pensa e chegaremos juntos a uma conclusão. Lembrando que este anime não é aquele anime básico não, preto no branco, habitual, sabe? O mal contra o bem. Ele é mais real, mais sombrio e com muitos mais detalhes e camadas. Tá se sentindo corajoso? Então se liga, este vídeo é uma análise e vai ser dividido em 3 pontos principais. O primeiro é o background, o segundo é a experiência vivida do Eren e o terceiro é o herdeiro do Titã de Ataque. Sem mais enrolação, se ajeita na cadeira, pega aquela pipoca, dá aquela estralada boa, ó, na coluna e vamos que vamos. Background. Vamos começar com a base da personalidade. Mas já vou falar, hein? Não sou psicólogo nem especialista, mas mesmo assim a gente vai pegar pesado e vai fundo nessa parada. Vamos começar com um exercício básico. Vamos imaginar que somos uma escultura, um action figure. Falar em action figure, eu sou louco por um do Zoro, ó. Então essa é a nossa base. E a massa, o material, é o produto que nos forma. Esse é o começo da personalidade e aquilo que adquirimos com a nossa educação, tanto pelos pais, amigos, familiares, certo? Esse daí é o background. Eren desde criança teve uma personalidade forte. Ele é explosivo, rebelde, agressivo, violento, mas também é determinado e muito justo. Claro que a justiça é no ponto de vista dele, né? Essa personalidade não é escondida em nenhum momento. Nos primeiros episódios a gente vê ele discutindo com a sua mãe sobre seu sonho de entrar na tropa de reconhecimento, agredindo as pessoas que enfrentam o Armin sem pensar duas vezes. Agredindo é modo de falar, né? Ele tenta, pelo menos. E ainda enfrentando não somente os cidadãos que falam mal da tropa de reconhecimento, como também os militares que reclamam das pessoas que sobreviveram quando a Muralha Maria foi aberta e foram resgatadas, porque a galera já estava passando fome na Muralha Rose e eles não queriam dividir as comidas e os recursos. Tudo isso nos primeiros episódios. E já mostra pro que ele veio. Acha justo? Na boa, claro que não. Quem disse que o mundo é justo? E já que a gente falou do sonho dele, vamos por esse caminho primeiro. Ele tinha o sonho de fazer parte da tropa de reconhecimento. Vamos relembrar o porquê ele queria tanto isso, porque ele admira tanto isso. Eren acredita desde criança que as pessoas que se contentam em morar dentro da muralha, sem ambição ou curiosidade de conhecer o mundo lá fora, são como os pássaros dentro da gaiola. São como gados, o boi no pasto. Ele não só não gosta, ele despreza essa falta de ambição e de desejo. E ele por si só já tem o desejo de sobra, de explorar o mundo e ter respostas do porquê o mundo é assim. E esse desejo movimenta saber a verdade e ter coragem para isso. Ele é impulsivo, sim, pra caramba, mas determinado também. E um ponto bem importante agora, presta atenção. Ele também fala pro seu pai que ele não quer viver sem saber o que tem no mundo lá fora e que as mortes que aconteceram no reconhecimento não podem ser em vão. Se ligou na responsabilidade do moleque? Ele se preocupa, ele tem essa responsabilidade e ele não tem medo de nada. Fora que quando ele suja as mãos com sangue, ele não tem remorso nenhum. E isso também é mostrado pra gente logo no começo. Mikasa foi sequestrada pelos traficantes de pessoas porque ela tinha uma feição diferente. Ela era exótica, basicamente porque ela era uma oriental, uma das únicas, se não a única da muralha. Seus pais foram assassinados e ela estava completamente dominada e entregue. Eren surge, sem receio, sem medo, e ataca seus sequestradores para matar. E ainda manda essa frase, se liga: se você morrer, você perde. Se você matar, você ganha. Se você não lutar, você não vai vencer. Pegou a visão? Os detalhes são importantes, hein? E você já tá percebendo que estava tudo desde o começo. Mas se prepara que ainda tem mais e a gente vai entender agora as suas experiências. Lembra daquele action figure? Lembra, né? A experiência é o formato, é o que transforma a massa em escultura, é o que modela, lapida. O background, essa parada desenha nossa forma, nosso tamanho, nossa posição. O segundo ponto é a experiência vivida de Eren Yeager. E o que o Eren Yeager tem de experiência que transformou aquela personalidade forte e agressiva no que ela é hoje? Só coisa boa, né? Ele morava em uma gaiola, como ele mesmo falou. Viu sua mãe sendo devorada por um titã sorridente bem na sua frente. Só esses dois motivos, pra mim,
mãe já é suficiente para deixar qualquer um maluco. Lembrando que o anime não mostrou muito a sua mãe, mas a gente imagina que ela é uma pessoa afetuosa, que ela era dedicada à sua família, aos seus filhos, amorosa, que ela tinha um afeto muito grande e ela era uma das poucas, se não a única pessoa que era um exemplo real de ética pro Eren. E ela foi tirada dele sem dó, deixando o que no lugar? Ódio. Calma aí, agora até parei para pensar. Será que não foi o Eren do futuro que mandou a Titã Sorridente matar a mãe dele para plantar essa semente no Eren jovem? E agora vemos dois pontos importantes. Após a morte da sua mãe, o militar Renis, aquele que salvou o Eren e a Mikasa e deixou a mãe do Eren para trás, fala essa frase, se liga: você não salvou sua mãe porque te falta força, e eu não salvei sua mãe porque me falta coragem. Neste momento, Eren percebe o quão ele é pequeno, o quão ele é fraco, o quão ele não tem possibilidade de fazer o que ele deseja. E essa ideia mexeu muito com ele. E logo em seguida ele fez um juramento de acabar com todos os titãs. Mas esse juramento estava mal direcionado. Por que eu vou te falar que ele estava mal direcionado? Porque ele viu os titãs como inimigos. Mas o importante mesmo, o que eu quero grifar, é o ódio que alimentava o Eren contra os seus inimigos. E a necessidade que ele tinha em vontade de eliminar eles. O ódio é a parada que define o Eren Yeager contra os seus inimigos, sejam eles quem for. Tudo isso foi crescendo e crescendo dentro do Eren com o passar dos anos. E por mais que ele tenha essa característica sombria, mesmo assim ele tem grande paixão pelo seu objetivo e por fazer o que ele acredita. E essa paixão te traz carisma. Ele consegue se destacar por toda a sua força de vontade e dedicação para adquirir a força que ele tanto precisa. E além de tudo, ele sacrifica sua vida para salvar o Armin, mostrando que ele não é egoísta e valoriza sua família. E aproveitando que eu falei do Armin, vou acrescentar mais um detalhe importante. Na verdade, tanto Armin quanto Mikasa foram grandes responsáveis pelo Eren ser quem ele é. O Armin apresentou as ideias do mundo fora das muralhas e plantou o desejo de sair e explorar o mundo. E Mikasa, por sua vez, por se dedicar, proteger e emprestar sua força sempre que possível para o Eren. E entre nós, que força, né? Ela é muito badass. Agora vamos fazer uma matemática básica. Vamos somar toda essa bagagem. Eren foi traído por Bertholdt, Annie e Reiner, que eram amigos que ele respeitava e admirava. Fora que descobriu que eles eram culpados pela destruição da muralha Maria e pela morte da sua mãe. Ele devorou seu pai para se transformar no Titã de Ataque. Literalmente todo mundo quer destruir a ilha dele. Ele e seu povo podem ser exterminados completamente. Fora que os Eldianos são tratados como armas. São odiados e pagam pelos pecados que nem foram eles que fizeram, que seus ancestrais fizeram há milhares de anos. E por último, reviveu todo o passado e futuro dos Titãs de Ataque, que foi só sofrimento ao libertar sua memória após aquele beijo na mão da história. Pesado, né? Muito pesado. E triste também. E aproveitando, vamos pro último ponto e depois disso ainda tem a conclusão, hein? Mas você que tá aí assistindo a gente, chegou até agora, tá curtindo o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, porque esse vídeo deu um trabalho violento. Mas não é pelo trabalho não, é porque ainda vai vir muito material, mas muito material fera pra você e a gente tá só começando. Desde já te agradeço e não esquece, você é top. E vamos pro terceiro ponto? E agora é hora de explodir a sua cabeça, pois vamos entender se o Eren realmente é um vilão ou não. Terceiro ponto, herdeiro do Titã de Ataque. Quase como uma profecia, o Titã de Ataque e todos os seus detentores lutavam a favor do povo. E um dos motivos é que os Titãs de Ataque podem ver seu passado e seu futuro, além de ter a conexão com a memória de seus outros usuários. E isso faz a gente pensar em duas coisas. Primeiro, se o Titã de Ataque tem esse tipo de informação, então será que a história que aconteceu já não estava escrita esse tempo todo? E tudo que acontece não era somente uma reprise de sua mente? E o segundo ponto e o mais importante, se você sabe como vai ser sua história, você não vai tentar mudá-la? Tudo indica que Eren reviveu todas as lembranças e que tudo isso alimentou seu ódio e sua determinação para enfrentar os inimigos. Ele quer esmagar o inimigo, ele quer destruir, aniquilar. E já sabemos que ele não tem nenhum remorso de suas atitudes quando envolve violência. Sua mente, completamente descrente de um futuro pacífico, fez com que ele olhasse para o mundo todo como um inimigo. Como um míssil teleguiado, ele mirou no alvo e ele foi para destruir. O Titã de Ataque acessou em um breve momento, curto, todo o passado e reviveu todos os sofrimentos que sua raça sentiu. Aquela dor e injustiça não somente contra os Eldianos, mas também contra sua ancestral, a deusa Ymir, que foi vítima de seu rei Karl Fritz, que depois virou seu marido, e eu não entendo porquê. E isso só te trouxe mais certeza que o mundo era frio e cruel.
Ele sempre buscou a liberdade e já tá nele lutar por isso. Assim como seu próprio Titã, que é o Titã de ataque. E em nenhum momento ele quis sacrificar o seu povo como o Zeke queria, que era esterilizar a raça para não ter mais descendentes. Para ele fazia mais sentido eliminar todos os inimigos, que antes eram os Titãs e agora é o mundo todo. Mas não se engana, ele tem uma empatia forte, ele se coloca no lugar de outras pessoas, ele sabe que as outras pessoas estão sentindo. Ele enxerga e reconhece o sofrimento das outras pessoas, mas decide não se importar. Aparentemente, ele nem sente o peso das suas ações. É tipo um psicopata, ele é frio, sem compaixão e opta pelo genocídio como ele optaria pela morte dos sequestradores da Mikasa, sem pensar, por instinto. Porque isso tá onde? No background dele e é alimentado por suas experiências. Ele acredita que a morte do inimigo é a solução. E agora, enfim, chegamos em nossa conclusão. Como tinha dito, Shingeki no Kyojin não é uma obra em preto e branco. Não é aquela que a gente ao ler ou assistir, sem pensar, distingue quem que é o bem e quem que é o mal. E no meu ponto de vista, só tem vilão. Podem ter suas ideologias, mas são vilões. Zeke opta pelo genocídio de maneira diferente e assim quer exterminar a própria raça. Eren quer destruir todo mundo para que a raça dele sobreviva. Mikasa mataria todos sem hesitar nem um segundo para proteger o Eren. Até mesmo Armin, que era um dos mais bondosos, explode um porto deixando centenas de vítimas, talvez até milhares. E aí está a beleza da obra. Tudo é nublado, assim como todos nós somos vilões e heróis em determinados pontos diferentes da nossa vida ou para determinadas pessoas. Claro que, pelo amor de Deus, não desse jeito, não de um jeito tão intenso. Lá tudo é levado ao extremo e não é nada mais do que uma luta pela sobrevivência. Mas assim como Gengis Khan, Alexandre o Grande ou até mesmo a colonização portuguesa no Brasil e diversos outros fatos históricos, é justificado como sendo um ato heróico para um povo enquanto é o sofrimento e a morte para o outro. Isto é humanidade e este é o ponto. O ciclo de ódio que se repete e não se encerra com a morte. Tenso, né? Triste. Ele só se renova por uma busca que nunca acaba. Uma busca pelo poder. E é com pesar que eu falo dessa análise, com o coração apertado por a gente estar vivendo um momento que a gente está vivendo agora. Se você está assistindo esse vídeo no lançamento, você sabe o que eu estou falando. Não vou entrar em nenhum tipo de discurso, mas deveria ser mais explorado falar de amor ou até mesmo da igualdade do que de ódio e dor. Mas, voltando a Shingeki no Kyojin, claro que a gente tem personagens bons, entre muitas aspas, tá? Mas eu falo de um ponto de vista mais amplo, existencial da obra. São pontos mais importantes, personagens mais importantes. Mas agora eu te pergunto, e você? O que você acha? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber sua opinião, eu quero debater e talvez até evoluir o meu ponto de vista. Porque a gente cresce assim, discutindo. E não se esquece, se não se inscreveu ainda, se inscreve no Super Nerd Star. A gente tá só começando e ó, tamo junto. Valeu!